Hoje eu converso com Euclides Benedito de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Embora aposentado, ostenta o título de desembargador. Ex-promotor de justiça, advogado e consultor de direito de família e sucessões em São Paulo. Professor de Direito Civil, palestrante da Escola Paulista da Magistratura, da Escola Superior do Ministério Público, da Escola Superior da Advocacia, da Associação dos Advogados de São Paulo e em outras entidades, cursos e congressos jurídicos. Advogados de São Paulo também o procuram para consultas. Doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família em São Paulo, membro do Conselho Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, membro e diretor cultural adjunto da Associação Paulista dos Magistrados, membro da Associação dos Magistrados Brasileiros, do Instituto Paulista de Magistrados, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Associação dos Advogados de São Paulo e da Academia Paulista de Direito. Autor de inúmeras obras jurídicas, dentre elas eu destaco Inventários e Partilhas, com parceria com o nobre e culto desembargador Sebastião Amorim. Já está na 22ª edição. Muito bem. Eu agora, como disse, converso com o eminente e culto desembargador, hoje advogado, doutor Euclides Benedito de Oliveira. Doutor Euclides, primeira pergunta que eu lhe faço, já que nós estamos tratando de diferenças entre união estável, concubinato, direito de família. O casamento, a união estável e o concubinato são coisas distintas. Como o senhor explicaria cada uma delas? Antes de dar essa resposta, eu agradeço a honra de estar aqui neste programa, junto com amigos e especialmente entrevistado por você, doutor Laércio. E fazer uma pequena correção no seu currículo, que parece extenso e importante, mas o mais importante para mim não foi falado aí. É que eu sou estudante de Direito, eterno estudante de Direito. Apesar dos cabelos brancos e da experiência já em diversas faixas do direito, como advogado agora, antes juiz e promotor, temos que estar sempre nos atualizando, porque as leis mudam dia a dia. Claro. No Brasil. É uma coisa incrível. É verdade. Por falta de leis, é que nós não perecemos. É verdade. Nós perecemos por falta de aplicação das leis, lamentavelmente. Mas sou então eterno estudante do direito para estar up-to-date com a ciência jurídica. Up-to-date é uma expressão muito na moda hoje para dizer que está atualizado. Isso tem que ser em informática, em medicina e em direito também. Quem não estiver atualizado perde o bonde da história, fica para trás. Essa é a pequena correção, e queria também acrescentar e ressaltar a minha atuação junto ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que acaba de realizar o 3º Congresso Paulista, agora aqui no Mackenzie, em São Paulo, um sucesso extraordinário. Cerca de 800 pessoas presentes lá, discutindo direito de família, as novas leis, adoção e pedofilia, coisas dolorosas também, claro. E afinal, cuidando da redenção da criança, atendendo aquele apelo cristão, vinde a minhas criancinhas. Então nós juristas temos essa responsabilidade junto às famílias. Isso é que o IBDFAM cuida e cuidou nesse congresso. E temos até um novo congresso já pela frente. Eu o convido, que vai ser em Belo Horizonte, o 7º Congresso Nacional, também reunindo gente do direito e também o público em geral. Claro. Porque afinal, quem é que não tem uma família? Óbvio. E você me perguntava de casamento. Aliás, se você me permite uma parte, sim, a família é a célula máter da sociedade. Exato. Sem ela, a sociedade não existe. É o que diz a Constituição, é claro. A base da sociedade. E por isso merece inteira proteção do Estado. Claro. Se o Estado não proteger a família, é claro que ela perece e a própria sociedade com ela desaparece.
Mas as diferenças entre casamento, união estável, concubinato, é interessante salientar, claro que existem, mas elas demonstram a atualidade do direito de família moderno, ou pós-moderno, como se diz, porque esse direito de família contemporâneo é diferente daquele que a gente tinha há alguns anos atrás, ou dezenas de anos atrás, com o Código Civil Velho. Porque antes, família só existia pelo casamento. Se não fosse casada a pessoa, não era família, era união informal, união livre, concubinato, sem direitos. E os filhos também eram desprotegidos nessa entidade que não fosse casada. Entre aspas, né? Exato, amantes, amaziados, amancebados e outros nomes menos honrosos, digamos assim. Havia muita discriminação contra a pessoa que não fosse casada. Isso desapareceu. Desde 88, com a Constituição, temos a união estável, que é uma nova forma de identidade familiar. E ainda temos o concubinato, que é reservado hoje, pelo Código Civil Novo, para situações de pessoa casada que tenha outro homem ou outra mulher fora do casamento. Então é chamada união adulterina, extramatrimonial, extraconjugal. Aí é que se caracteriza então o velho concubinato hoje em dia, diferente da união estável, que é a união entre homem e mulher sem impedimentos matrimoniais, ou quando casados, mas que estejam separados de fato ou separados judicialmente. Aí a união chama-se união estável, com direitos muito semelhantes aos direitos dos casados. Muito bem. Diga uma coisa, meu caro Euclides, você pode nos explicar a diferença, porque há a diferença entre o concubinato puro e o impuro. Há possibilidade de você nos explicar isto? Essa denominação puro e impuro eu já afasto, porque ela é politicamente incorreta. Eu não posso estar chamando ninguém de ter uma ligação impura. Antigamente usava espúria, adulterina. Hoje em dia se usa a denominação puramente de concubinato para aquela situação em que a pessoa é casada, mas tem outra família paralela, e a união estável para o que seria o tal concubinato puro, ou seja, sem impedimentos matrimoniais, quando a pessoa não seja casada, nenhum dos dois, ou então são separados de fato ou judicialmente. Aí seria o tal concubinato puro, que hoje tem um nome novo, bonito, glorioso, de união estável, que eu até chamo de união feliz, porque é aquela que dura enquanto as pessoas estão bem, independente de papel passado. O papel passado, que é a certidão de casamento, é importante para o casamento, mas para a união estável, não. Claro. O que importa é o afeto, é o amor que os dois tenham e a felicidade que eles mantenham durante esse tempo de convivência, e que dão a eles direitos reconhecidos nas leis e na Constituição, direitos praticamente iguais aos de casados. Muito bem. Na sequência, então eu te faço a seguinte pergunta. Uma mulher que convive anos com um homem casado pode ter os mesmos direitos da esposa quando o homem falece? Essa é uma problemática terrível. O Supremo enfrentou esse problema recentemente num recurso extraordinário, que foi muito comentado, e no caso disputava-se uma pensão previdenciária. Morreu o homem que era casado e tinha 11 filhos do casamento, e tinha outra mulher com a qual tinha 9 filhos. Isso aconteceu na Bahia. Eu não sei detalhes, mas supostamente essa segunda mulher vivia fora ou longe da cidade da primeira. E então eram duas famílias, chamadas famílias simultâneas ou paralelas. E o Supremo entendeu que a mulher concubina, porque aí é concubinato, união fora do casamento, não tinha o direito à pensão previdenciária. Mas houve um voto vencido. Esse voto vencido, do ministro Aires Brito, salientava que, embora fosse uma união fora do casamento, ela tinha também uma aparência de família, porque havia 9 filhos, havia uma convivência longínqua e essa mulher não podia ficar desamparada. Então, o ministro Aires Brito invocou preceitos constitucionais de proteção à família, independentemente da sua forma, e estendia o direito, mandava dividir a pensão entre as duas mulheres, o que me parecia mais de acordo com a dignidade humana dessa segunda mulher, que afinal manteve uma união tão longa, de cerca de 20 anos. Mas o Supremo não entendeu assim, e vem julgando no sentido de que é casado, vive com a mulher, a segunda união é a união adulterina, é concubinária,
sem os mesmos direitos. Afora talvez os direitos patrimoniais daquilo que ela tenha conquistado junto com ele. Isso daí ela tem direito porque ajudou a construir. Mas fora isso, não haveria. Mas, repito, é uma questão altamente polêmica, depende das circunstâncias do caso, do tempo de convivência, claro, da existência ou não de filhos, para se dar uma outra proteção que eu acho que deve ter também a segunda mulher. Agora, quanto tempo é necessário, por lei, para uma união ser considerada estável? Não existe prazo. Ótimo. Ótima pergunta essa, porque muita gente ainda pensa que há 5 anos, obrigatoriamente. Menos de 5 não tem direito a nada. Errado. Era assim, todavia. Quando a lei da união estável veio, isso foi em 1994, a lei 8.971, que é de dezembro deste ano, previa 5 anos de convivência, salvo se tivesse filho. Se tivesse filho, já podia diminuir o prazo. Mas esse prazo acabou com a nova lei da união estável, que veio em 96, e com o Código Civil, que é de 2002, que não falam em prazo. Alguns juízes ainda imaginam exigir 2 anos, outros 1 ano, mas isto varia de caso para caso, para verificar se houve ou não estabilidade daquela união, uma duração razoável. Quando tem filhos, quanto tempo se exige para ter filhos? 9 meses? 9 meses. Então pode ser até com menos de 1 ano, com filhos, já ter uma constituição de uma união estável. E isso então varia de caso a caso, os juízes apreciam, de acordo com as provas, as circunstâncias, e não precisa ter mais 5 anos. Até porque, veja o absurdo do prazo. Quando alguém estava numa relação desse tipo e percebia que estava chegando aos 5 anos, olhando no calendário, faltava 1 mês ou 2, pronto, vamos dar um break, give me a break, dá um tempo. E aí descaracterizava a união, que é um absurdo. Então isso não existe mais. Claro. Me diga uma coisa, se a esposa descobre que o marido a está traindo, ela pode pedir algum tipo de indenização na vigência do casamento? E os filhos, como ficam? Exato, a infidelidade é a quebra ao dever conjugal. Então a traição supõe que a pessoa seja infiel. Se essa traição for feita de uma forma ostensiva, colocando, no caso, a mulher em situação de constrangimento terrível ou de muita dor social, de sofrimento no meio social em que viva, é evidente que pode ensejar uma indenização por dano moral. Claro, porque é uma ofensa ao seu direito de privacidade, de manter o casamento. Agora, se é um esfriamento da relação que aos poucos se dá e ele acaba arrumando outra, uma aventurazinha, ou quem sabe uma aventurazinha sem alarde, sem publicidade, que não traga a ela maior sofrimento, eu acho que não cabe, porque não é todo o caso de quebra de dever conjugal que seja indenização por dano moral. Em alguns casos mais graves, sim, repito, e aí também as provas é que informarão o juiz. Me diga uma coisa, meu querido desembargador Euclides, eu gostaria que você me respondesse, assim, de uma forma sucinta, como funciona a união estável homoafetiva no regime de bens? A união homoafetiva é um nome novo, que algumas pessoas ainda não estão acostumadas, para substituir a união homossexual. Ou, mais fácil ainda, parceria gay. União gay, que é a união entre 2 pessoas do mesmo sexo. Se essa união se estabelece por um tempo prolongado, de uma forma pública, conhecida, convivendo, alguns até adotam filhos em conjunto e mantêm uma aparência familiar, ela hoje está sendo aceita como também uma forma de entidade familiar, embora sem previsão expressa na Constituição e nem nas leis. Nós não temos leis regulando a união homoafetiva. Não temos no Brasil. Muito bem. Há um projeto antigo da Marta Suplicy que não foi para frente. E existem outros projetos em estudo, mas tem havido já o reconhecimento de muitos direitos aos companheiros do mesmo sexo, homoafetivos. Por exemplo, previdenciário, pensão, seguro social, plano de saúde e partilha de bens que tenham adquirido em conjunto. Mas ainda resta um longo